6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, é isso aí. Sexta-feira, 15 de setembro. Você está aqui no bunker junto comigo, junto com o Roverão. Pessoal, é isso aí. Desculpa por não ter tido. Não ter como. Hoje a gente não teve como soltar aqui a edição da tarde por uma série de questões. E entre elas porque o dia estava um escândalo, estava muito cheio. Nesses dias aqui a gente está trabalhando muito no site, está concentrando os nossos esforços para trabalhar no site, né, para oferecer sempre o melhor para vocês. Mas não teve como, o dia de hoje foi uma maluquice, a gente só conseguiu fazer mesmo a edição da noite, e tudo bem, antes tarde do que nunca, né? A gente tá aqui, vamos bater esse papo junto aqui. Pessoal, o Brasil tá muito louco, né? Eu não tenho nem muito o que falar, na verdade. O que eu tô vendo, assim, é estarrecedor, né? Vamos começar já. Hoje a gente tem muito o que conversar mesmo, tá? Eu vou colocando aqui na tela, a gente vai batendo um papo, porque tá um escândalo, né? O que está acontecendo no Brasil hoje é um verdadeiro escândalo. Não tenho palavra para descrever o tamanho da vergonha de tudo que está acontecendo, né? Hoje o Brasil saiu lá fora, né, nos Estados Unidos, uma grande discussão sobre o Brasil. Vamos falar sobre isso. Olha aqui. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do assunto que eu venho batendo muito, né? Presta atenção nessa notícia aqui, tá? Os sindicatos perdem mais de 1.500, perdem mais de 5 milhões de filiados em 10 anos, disse o IBGE, né? Então, 10 anos você vê que é o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, né? Foram 4 anos do Bolsonaro, 2 anos do Temer, 2 anos da Dilma e mais 2 anos do outro mandato da Dilma. Então você vê o seguinte, eu não vou ler a notícia inteira, porque não é necessário, o título aqui já está dizendo tudo, né? Os sindicatos perderam 5 milhões de filiados em 10 anos, né? A gente precisa falar uma coisa, que é o seguinte, no Brasil, a função dos sindicatos, ela foi totalmente deturpada. O sindicato é uma coisa necessária numa democracia. Por quê? Porque o sujeito, ele está trabalhando, ele faz parte de uma categoria de profissionais, e ele, quando sai do trabalho dele, ele não tem uma orientação se aquela empresa está agindo corretamente, se está pagando o que é devido para ele, se não. O cara não é formado em direito, o cara não tem esse conhecimento. Então o que ele faz? Ele é demitido, ele aciona um sindicato. E o sindicato vai entrar na justiça e falar, você é dessa categoria, deve se proceder dessa maneira. Essa que deveria ser a função dos sindicatos, tá? Só que no final das contas, né, ou também se tem aquela massa de pessoas que estão com salário defasado, uma inflação disparando num governo socialista, sobretudo, os sindicatos deveriam falar, pessoal, vamos organizar uma greve, né, por esse salário a gente não trabalha. E aí, ao invés de ficar a negociação de uma pessoa por uma dentro da empresa, eles negociam no coletivo, eles têm uma moeda de troca. Né? Falam, você não contratou, nem vai contratar. Então a empresa é parada, é obrigada a dar atenção àquele tipo de problema que está acontecendo. Só que no Brasil o sindicato está servindo para fazer o seguinte, está representando o trabalhador? Nenhum. Está servindo para chamar aquela massa lá e mentir para eles. Falar, olha, vamos paralisar aqui por causa dos salários que estão muito baixos. Só que por baixo dos panos os caras estão negociando com o governo federal. Quem conhece a história do seu Lula na década de 80 sabe bem do que eu estou falando, tá? Olha, não é fácil. Aí o pessoal descobre no final das contas que o seu sindicato lá não tinha nada de proteção do trabalhador. Na verdade, o negócio era manipular
era fazer politicagem usando eles como massa de manobra, né? Coitado do cara tá lá na rua achando que é pro salário dele subir e no final das contas o que eles querem é que derruba o Campos Neto no Banco Central, coisa do tipo, né? É esse tipo de pensamento que rola. Não tô dizendo que foi exatamente isso, mas tem esse tipo de pensamento. Tá certo? Então assim, os trabalhadores vão se enjoando e vão saindo fora, né? Óbvio que isso vai acontecer. Então essa daqui é a primeira coisa que a gente tinha que conversar a respeito disso. E agora tá uma coisa louca, porque o Supremo esses dias liberou lá, não, tem que pagar o sindicato. Vocês vão entender por que... Perdão. Vocês vão entender por que o Supremo liberou que tem que pagar os sindicatos, que, meu Deus do céu, que urgência é essa, que se o... Olha, que tem, que porque senão, né, o umbigo desata. Vocês vão entender ao longo desse programa aqui, tá? A gente vai voltar a falar disso no decorrer do tempo. Enquanto isso, vamos falando vamos montar esse quebra-cabeça todo, falando sobre o que é que aconteceu durante o dia de hoje, né? Olha aqui. Eu vou passando os vídeos aqui, a gente vai comentando. Vai ter bastante vídeo hoje, tá? Olha aí. Vamos bater nesse papo. Você que tá aí, eu que tô aqui, né? Isso daqui foi o advogado do 8 de janeiro, né? Dizendo que o Alexandre de Moraes tem ódio dos patriotas. Não, que não é nenhuma novidade, mas alguém precisava falar. É impressionante, e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam o seu país. São aqueles que amam a nação. São aqueles que lutam por um país melhor. São aqueles que defendem a bandeira verde e amarela, porque ela não será vermelha. São aqueles que querem um país melhor, um país livre de corrupção, um país livre de desvios de dinheiro. E olha que dicotomia do direito, que paradoxo. Enquanto os brasileiros com bandeiras verde e amarela estão presos, traficantes com fuzil na mão estão soltos. E nada se faz. Num estado paralelo, onde não precisa do golpe, o golpe já está institucionalizado. Nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fazendo esse preâmbulo, senhora presidente, é importante mencionar que o preso, pai de família de 2 filhos, emagreceu 20 quilos, não vê os seus filhos há 8 meses, e a única coisa que faz numa cadeia é orar. Talvez se na cadeia ele tivesse se associando ao crime organizado, pudesse talvez sair mais cedo. Porque hoje um bandido mata, um bandido trafica, em pouco tempo ele está solto. Mas um pai de família que usa uma bandeira verde e amarela e vai se manifestar pacificamente, está preso. Nós não podemos, reitero e repito, colocar no mesmo balaio Muito bem, né? O que esse advogado aí fez na prática foi chamar os ministros de bandidos, tá? Isso que ele fez na prática. Ele chegou lá e falou, olha, quer dizer, vocês são o Supremo Tribunal Federal, né? Se vocês estão, se os bandidos estão sendo soltos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, porque tem uma quente aqui que chegou, né? Teve um sujeito aí, um sujeito que foi preso por corrupção, etc., altas cifras, né? Que agora ele está não só solto, como pediu para tirarem a tornozeleira eletrônica. E o Ministério Público falou, beleza. Né? Então, quer dizer, a gente está vendo de fato, isso que o advogado falou é verdade. Né? Você teve o caso do Batatinha, do primeiro comando, você teve o caso do André do Rap, você tem aí você tem eu não sei nem elencar mais a quantidade de traficantes que estão soltos e as pessoas que são pessoas que foram fazer um manifesto ou coisa do tipo, que estão presas, né? 17 anos de cadeia, regime fechado, né? Vamos dar uma olhada aqui, nessa outra aqui, o que é que o antagonista falou, né? Tá aqui, ó, esse vídeo aqui do antagonista, né? É o seu Barroso, que na verdade está esclarecendo, entre várias aspas,
aquela passagem aquela passagem que ele disse que a eleição não se ganha, se toma, não sei o quê. E será que estão filmando, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que é que disse o Barroso. Ato antidemocrático, com a devida vênia, é quando o ministro da Suprema Corte desse país fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Isso é preocupante. Isso nos causa medo, insegurança. Isso nos causa calafrios. A mentira dominou o país e as narrativas falsas também. Então vou aproveitar para esclarecer de uma vez. Eu jamais disse que eleição não se ganha, eleição se toma. Essa é mais uma fraude que se pratica online de pessoas, de milícias digitais que cultivam a mentira, precisam da mentira, se alimentam da mentira e propagam a mentira. O episódio foi o seguinte: eu, presidente do TSE, recebi no meu gabinete o senador Messias de Jesus, do estado de Roraima. O senador Messias de Jesus me disse: eu apoio o presidente, porém sou contra a volta do voto impresso, porque no meu estado, por 2 vezes, venci as eleições no tempo do voto de papel e me tomaram as eleições. E me disse ele: eleição em Roraima não se ganha, se toma. Me disse Sua Excelência, o senador. No dia seguinte, eu vou à Câmara dos Deputados. Sem nenhum ativismo legislativo, fui, depois de 3 convites, um deles pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Me pediu que fosse lá expor por que nós defendíamos o voto eletrônico e não o voto impresso. Ao chegar na Câmara dos Deputados, veio falar comigo o filho do senador Messias de Jesus, deputado Jonathan de Jesus, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. O deputado Jonathan de Jesus me diz: o senhor esteve ontem com o meu pai. E eu respondo a ele, inclusive nós brincamos que eleição em Roraima não se ganha, se toma. Frase do senador Messias de Jesus, reportando-se ao tempo em que o voto não era eletrônico. Esses grupos que vivem da mentira e fomentam a mentira, editaram a fala, tiraram do contexto que era uma fala do senador Messias, tiraram o Roraima e divulgaram pelo mundo afora que eu teria dito: eleição não se ganha, eleição se toma. O filho do senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, muito dignamente, gravou um vídeo divulgado amplamente, contando exatamente essa história que eu acabo de relatar. Muito bem, então tá aí o senhor Barroso explicando, né? Quer dizer, o argumento dele é válido, não sei, a narrativa dele, né? Ele colocou toda essa história aí, não acredito que ele ia mentir nessa história, mas tem uma coisa, né? É assim, em primeiro lugar, a gente precisa considerar a fala do advogado. A fala do advogado é uma fala corajosa, de colocar ali uma coisa que, de fato, a internet está discutindo até hoje. E vocês reparem que é o seguinte, as pessoas, isso é muito importante. As pessoas, até peguei um caderninho aqui para tomar nota enquanto eu vejo o vídeo, para poder não esquecer os pontos, que senão eu fico louco, é muita coisa. As pessoas perderam o medo, são os civis, não são os militares, não são os policiais federais, não são os policiais civis, não são o Departamento Penal, a Secretaria de Segurança Pública, não são essas pessoas, são os civis comuns, pessoas que estão desarmadas, dizendo assim: olha, a gente vai ter que fazer uma escolha, ou a gente fala o que a gente está pensando, ou então eu vou preso, só que eu vou preferir ser preso. Eu vou falar o que eu estou pensando. É humorista sendo calado, é jornalista sendo calado, é advogado sendo calado, é procurador sendo calado, todo mundo sendo calado, pela mesma turma, beneficiando as mesmas pessoas.
Então as pessoas estão dizendo assim, não ligo mais, pode prender. Pode prender. Eu tô falando, eu sou um, eu não ligo mais. Se for para ser preso, eu vou. Não tem nenhum problema com isso mais. E tô falando isso há muito tempo. Agora, isso é impressionante. Esse é o momento em que o brasileiro chegou num funil, que ele tem que fazer uma escolha. Ele tem que fazer uma escolha. Você vai querer ser livre? Ou você vai querer ficar na mão dessa gente? Que eles falam de democracia, falam de 3 poderes, falam de harmonia entre os poderes, falam de república, de sistema republicano, falam de tantas coisas. Usam palavras bonitas e essas palavras bonitas são vazias de significado. Isso me lembra um fato muito interessante, que foi quando Einstein visitou o Brasil. O Albert Einstein visitou o Brasil em 1925. Ele achou que aqui era muito calor, ele já estava incomodado. E aí ele foi lá no Rio de Janeiro, ele foi dar uma palestra. Ele foi ensinar alguns conceitos de física, divulgando lá a teoria da relatividade, não sei o quê. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele já estava com um calor desgraçado. Ele já estava se sentindo mal. E aí, ao invés do pessoal, a palestra dele foi para políticos. E ao invés do pessoal prestar atenção, digerir o que ele estava falando, abrir um debate, que é o que ele queria, né, ouvir pontos a favor e contrários, o pessoal estava preocupado em bajular o cara e tirar foto com ele. O Einstein ficou muito chateado. E ele saiu daqui e ele disse, o Albert Einstein, ele disse que o brasileiro era um povo que não era interessante. E que era vazio e não era interessante. Não havia pessoas interessantes e era um povo vazio. Isso é complicado. Isso é complicado. Qual que é a preocupação dessa gente, da mesma classe política? Qual que é a preocupação dessa gente? É sair bem na foto. Então, na frente da foto fala democracia, palavras lindas, vazias de conteúdo. E as pessoas gritando, fulano, tem traficante sendo solto. E pessoas que fizeram um manifesto pegando 17 anos de cadeia. O que é isso? O nome disso é intimidação. Intimidação. Só que o brasileiro está sendo apertado. Ele está numa, assim, fulano, tá aqui, se você abrir a boca, a gente te esmaga. Essa que é a verdade. E o brasileiro está falando, não, então você vai ter que esmagar. Porque nós não estamos mais com medo. As pessoas já não estão com medo. A fórmula acabou. Deu ruim. Agora vamos dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Né? Vou colocar aqui na tela. Tá? A gente dá uma olhada. Exatamente isso que eu estou dizendo. Eu quero que você preste atenção. Aqui, ó. A cidadania com direito. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui o vídeo da Carmen Lúcia falando, né? Dando aquele lacrão. Bendita democracia, que permite que alguém que, mesmo nos odiando, pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. Bendita democracia, que permite que alguém que... Então vamos lá, né? Ela falou bendita democracia. Sabe o que é democracia? Sabe o que é ditadura? Democracia é um regime onde todos têm voz. Sabe o que é ditadura? É supressão de direitos civis. Como que você fala que o Brasil é uma democracia quando as pessoas estão tendo a sua liberdade cerceada? Olha o que está acontecendo com o humorista, com o Léo Lins. O Rei Bianchi, ele deu uma entrevista para mim e a Polícia Federal chutou a porta da casa dele por causa de coisas que ele disse durante a entrevista. O cara é um humorista. Não fez nada demais. Expressou um sentimento, uma crítica, pôs para fora o que estava no peito. E olha o que aconteceu com ele. A Carmen Lúcia enlouqueceu. Fala que nós estamos numa democracia. Aonde que estamos em democracia? Estamos em democracia.
Não estamos. O que garante a segurança jurídica de um país que se diz uma democracia, que se diz republicano, numa divisão de 3 poderes, é o Código Processual Penal, que define ali o sistema acusatório, que não tem mais no Brasil. Não tem mais. Desculpa, tem livros escritos mostrando, deixando vocês nus. Nus. Esse pessoal tá olhando, falando nudez deles ali, que coisa feia. Né? E ela fala isso daqui na maior tranquilidade. Agora, com relação ao Barroso ali atrás, tem 2 coisas tem algumas coisas que eu pontuei aqui, que eu precisava falar. Olha, a primeira coisa é o seguinte, o Barroso fala no vídeo, nele mesmo falando, que ele foi lá sem ativismo, quer dizer, ele não foi lá defender interesse da esquerda ou defender interesse da direita, foi sem ativismo. Falar o quê? O que ele foi lá? Já que foi sem ativismo, ele foi lá neutro. Não, ele foi lá explicar o porquê que ele estava defendendo as urnas eletrônicas. Quer dizer, se tinha uma direita contra e uma esquerda a favor, e ele foi lá explicar o porquê que ele era a favor, isso é obviamente ativismo. Ele foi lá fazer... é um ativismo óbvio. Como? É uma estupidez dizer que não foi ativismo. A fala dele é contraditória em si. Quer ver? Deixa eu ver se eu boto aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de novo. Não, eu já tirei daqui, já foi. Paciência. Agora, tem essa, né? Ah, eu não tava fazendo ativismo. Tá certo. Por que demorou tanto tempo para explicar? Ah, o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Tá bom, tudo bem. Essa é uma pergunta que fica no ar. Eu nunca vi antes uma explicação anterior do Barroso explicando esse fato todo de uma vez. Mas tudo bem, né? Isso daqui é uma coisa que a gente... Não é um grande problema. O que é grande problema para mim é o seguinte, ele fala que ele nunca disse isso e que ele falou numa brincadeira, num tom jocoso, isso e aquilo. Só que tem uma coisa, no vídeo daquele dia, tem um momento que ele diz assim, tá gravando? Quer dizer, ele tava com medo de estar sendo gravado. Ele fala alguma coisa parecida, tá gravando ou tá sendo gravado. Não tá gravando não, né? Coisa assim. Por que tava com medo de ser gravado, então? Se é uma brincadeira, se é em tom jocoso, falei um negócio, alguém distorceu, pôs na internet, vai lá e desmente, a coisa mais normal do mundo. Tem uma porrada de jornalista por aí que é malicioso. O cara põe palavra na boca dos outros, isso e aquilo. Agora, se não falou isso daí, vai lá e desmente. Agora, por que tá com medo, então, de estar sendo gravado? É uma simples brincadeira? Então tá com medo do quê? Né? E é bom ver isso daqui, porque é o seguinte, o pessoal, os ministros agora aqui, dando respostas à sociedade, eles estão entendendo o tamanho da onda crescente de pessoas descontentes. E o pior, as pessoas que já não têm mais medo de serem intimidadas. Quer prender? Prende, cara. Todo mundo tá vendo. Não é mais vergonha ser preso no Brasil. Vocês prostituíram a prisão. No Brasil não significa mais nada ser preso, digo. Se liga. Se liga. No Brasil não significa mais nada ser preso. Se você for traficante, você vai sair. Se você for bandido, se você for do mal, se você estiver fazendo alguma coisa criminosa, vai aparecer militante de esquerda para te defender. Se você estiver lá falando, por favor, eu quero o cumprimento da lei, eu quero o respeito da Constituição, você vai ser preso. Quer dizer, não é mais motivo de vergonha, está quase se tornando motivo de orgulho ser preso no Brasil, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, porque a gente tem mais coisas para conversar aqui, né? E foi uma coisa, depois da gente ver essas cenas aqui, tórridas, de paixão, né? Tem uma maluquice que hoje a gente precisa comentar com muita propriedade, que é essa daqui, né? A matéria do Globo, do G1, da Daniela Lima, né, que ela diz o seguinte, eu achei muito interessante, Daniela Lima era aquela jornalista que estava na CNN, que ficou conhecida pela lacração, e ela escreveu um título que eu achei maravilhoso, o título dela, né? Ela colocou assim, integrantes da OAB relatam constrangimento com fala de colegas no STF. Quer dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem como prerrogativa, que tem dever de defender os advogados, muita gente reclamando, muitos advogados reclamando que não estão tendo acesso aos autos e coisa do tipo. E aí, olha só, integrantes da OAB relatam constrangimento com fala de colegas no STF. Que colegas?
Colegas só se a OAB ficou constrangido, os colegas dele são os ministros do Supremo. São os ministros do Supremo. Olha aqui, ó, tem um vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se entra. Vamos ver se entra o vídeo. Sendo jurídico de Aécio? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonier de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então tá aí, seu Alexandre de Moraes, né? Muito preocupado com as redes sociais, né? Muito preocupado. Sabe por quê? Porque hoje o Brasil é outro. Hoje o Brasil não é aquele, né? Antes de seguir aqui, eu só vou fazer esse comentário. Hoje o Brasil não é aquele que eles pegaram há algum tempo, no qual ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo, ninguém sabia, da época do Aires Brito, atrás, do Joaquim Barbosa, ninguém sabia qual era o nome do juiz. Quando o pessoal começou a prestar atenção em alguma coisa do Supremo, foi do Joaquim Barbosa em diante. Até então ninguém sabia nada. E agora, hoje o povo sabe a escalação do Supremo de cor e salteado. Tá todo mundo vendo. E as pessoas comentam, se manifestam nas redes sociais. E isso incomoda o senhor Alexandre. O Toffoli já disse que eles são os editores da sociedade. Não, vocês não são. O advogado cometeu uma gafe. O advogado cometeu uma gafe. Vamos fazer o seguinte, Alexandre de Moraes. Você quer fazer um debate com o Ives Gandra? Eu procuro o Ives Gandra, coloco vocês dois, medir um debate entre os dois, numa boa, para todo mundo ver. A gente pega um jurista, aí alguém que você respeite a qualificação, né? E vocês debatem. Eu medio, chego lá e medio. Falo, tá aqui os dois, fulano e tal fez isso aqui, tanto tempo para responder, réplica, tréplica, tudo dentro das regras, para todo mundo assistir. Inclusive tem uma série de perguntas que a população inteira queria fazer, queria ouvir a sua explicação de verdade. Isso é complicado, né? Aí é o problema. Não vai responder nem a população, e não vai responder muito menos, né? Não vai responder a população, só fala com a imprensa que são os amigos do rei aí. Vai dar entrevista lá pro Bonito, lá pro Marco Antônio Villa. Vai dar entrevista lá pro Reinaldo Azevedo. Vai dar entrevista lá pra esse pessoal. Pra ficar, pegar você e ficar lambendo. Que careca lindo. Vou lustrar a careca dele aqui. Como você é lindo, bebê do papai. É isso aí. Respondeu o que as pessoas querem saber? Não vai. Não vai.
E o pior, outro dia fez um vídeo falando que os internados eram covardes, porque falavam as coisas dentro da casa deles, falavam as coisas na rua, falavam as coisas na internet, mas tinham medo de ir lá na frente deles. Ô, animal! Olha, desculpa! Ô, que situação! O sujeito tem na mão dele, tem Polícia Federal na mão dele, tem uma série de autoridades na mão dele, Ministério Público, tem tudo que ele quer. O coitado do cidadão não tem nada. Tem uma câmera, um microfone. E o cidadão que é covarde. As pessoas estão falando as coisas, a Polícia Federal chega e chuta a porta da casa das pessoas. Tá famoso lá fora. E o cidadão é que é o problema. O cidadão é que é o covarde. Ah, faça-me um favor. Pelo contrário, o que é coragem? Coragem é você defender o que você pensa, mesmo correndo riscos. Você fala assim, olha, eu vou levar esse negócio até o final, corra o risco que correr. Agora, o contrário disso pressupõe-se ser a covardia, né? Enquanto uma virtude, o outro é um vício. Enquanto um é uma qualidade, o outro é um problema. São dois contrários. Qual que é o contrário disso? O contrário disso é você só entrar num problema, né? Se de um lado você entra num problema mesmo sabendo que vai perder, do outro lado você só entra no problema se você for ganhar. Agora, o sujeito tem todas as autoridades na mão dele. Tudo ali. E pode fazer o que quiser, o cidadão reclamar covarde. Ah, vai tomar banho. Olha, eu sinto muito mesmo. Preocupado com as redes sociais. Claro que está preocupado com as redes sociais. Ele quer ter a última palavra em tudo. Falou, tá falado, né? Vamos voltar aqui. A atuação dos 3 advogados dos réus condenados por ataques à democracia no dia 8 de janeiro. Ataque à democracia. Dona Daniela Lima escrever isso daqui também é outra que não tá levando a sério a profissão, né? Ataque à democracia. Então quer dizer que atacar um prédio é atacar a democracia? Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. As pessoas que estão dentro dos prédios, a estrutura de um prédio não é a democracia. A democracia é um conceito. Atacar a democracia é você ficar do lado de quem está fazendo ditadura. Fala pro Lula, senhor, quando o Lula que você tanto adora, né, o seu Lula, Luiz Inácio, que você tanto adora, ele vai lá e fala, Lula, faz o seguinte, fala uma palavra contra, faz uma crítica ao governo da Nicarágua, ao Ortega. Ô Luiz Inácio, faz uma crítica aí ao que está acontecendo na Venezuela. Não estou sabendo. Isso daqui me lembra, inclusive, uma passagem para quem conhece a história do Padre Pio. Tinha os diários dele. E o Padre Pio ele conta o seguinte, que teve uma vez entrou um sujeito para se confessar lá no confessionário dele. O sujeito estava todo vestido de preto, ele não conseguia ver o rosto, o sujeito começou a contar uns pecados pesadíssimos e a lista foi aumentando e a intensidade dos pecados foi aumentando e todos eles eram atos deliberados contra Deus. O Padre Pio ficou lá dentro pensando assim, falando, olha, o que é que eu vou colocar de penitência para esse sujeito que está aí fora? Aí ele começou a ver que a lista estava crescendo muito, ele parou e pensou, isso não pode ser gente, isso que está aí fora não pode ser gente. Ele falou, olha, você que está aí do outro lado, vamos fazer o seguinte, antes de eu dizer a sua penitência, você pode dizer viva Jesus, você pode dizer viva Maria, você pode dizer aquelas palavras, viva Jesus, o que hoje seria equivalente ao evangélico glória a Deus, você pode dizer esse tipo de coisa? Puf, deu um clarão, né? E o sujeito sumiu. Ficou um rastro, segundo conta ele, ficou um rastro de fogo e um cheiro forte no ar. Essa gente é assim. Eles estão ali falando coisas bonitas, não, que não sei o que, mas fazendo ativismo o tempo todo. O Barroso, por sua vez, outro dia gravou um vídeo, né, falando do povo LGBT, não sei o que. Pessoal, desculpa. O Gilmar Mendes, esses dias, na decisão dele, né, sobre a contribuição assistencial, ele falou que não, ele estava votando daquele jeito para fortalecer o sistema sindical. Que conversa fiada é essa? Juiz não está aí para comprar causa de minoria nenhuma, juiz não está aí
para fortalecer o sistema sindical. O Supremo Tribunal Federal ele serve para o seguinte, para quem não sabe, assim, ó, o sujeito brigou lá na justiça, entrou, tá lá na primeira instância, tá no fórum da Barra Funda, coisa do tipo, tá, pô, pronto, eu não sei se não gostei da decisão, recorre na justiça, vai cair lá na segunda instância, aí vai pegar o desembargador lá na segunda instância, né, pô, brigou, não ficou contente com o resultado, recorre na justiça, vai pra terceira instância, na terceira instância é o ministro que tá fazendo papel de juiz, vai lá, pá, discute, não sei o quê. O cara não ficou contente, sobe pro Supremo. Só que é o seguinte, o Supremo não tá ali para julgar a causa. O Supremo não está ali para julgar a causa. O Supremo está ali para ver se há um problema com a lei. Ele é chamado guardião da Constituição. Não é para eles pegarem causas sociais e saírem, eu sou justiceiro social. O que é os togados da justiça social agora? Desculpa, para cima de mim, nego, não dá. Não dá mesmo, tá? Aí tá aí, né? A jornalista lá falando que não, atacou a democracia. Querida, democracia é um conceito. A democracia não é um prédio, não é uma pessoa. É o pessoal que o Moraes gosta. Tá aí, né? Vamos terminar aqui rapidinho, tá? Integrantes da cúpula da OAB admitem que as sustentações protagonizadas de colegas de classe fogem completamente do manual de defesa técnica e de tanta polêmica. Voltaram a suscitar um debate sobre a limitação de operadores do direito autorizados a atuar em cortes superiores, como acontece em alguns países. Então, quer dizer, vamos lá, é o seguinte, olha, eles estão dizendo que os caras fizeram passar vergonha porque eles não foram técnicos o suficiente, né? Os caras não foram técnicos o suficiente. É verdade, tá certo. Agora, o pessoal que é bastante técnico, que é bastante bonito, que é bastante cheiroso, né? O pessoal cheirosinho aí, eles podem esclarecer para mim, né? Por que esse pessoal todo lindo, maravilhoso, técnico, não conseguiu resolver absolutamente nada? Porque os problemas permanecem. E a população, assim, ó, ela funciona que nem um copo d'água. Você vai enchendo uma gotinha, uma hora derrama. E o copo d'água já está cheio o suficiente para as pessoas terem perdido o medo das represálias vindas da Corte Superior. As pessoas já não estão mais com medo. Quer prender? Prende. Vou falar o que eu quiser. É assim que as pessoas estão pensando. Sai na rua, conversa, vai na fila, vai no supermercado, vai no açougue, vai na quitanda, vai no ponto de ônibus, na estação do trem, no metrô. Ouve o que as pessoas estão dizendo. Chega lá perto, quando as pessoas estiverem falando de política, senta lá e ouve. Eu faço muito isso, eu sinto muito a voz das ruas. Eu vou em todos os lugares, ouço o que as pessoas têm a dizer. Não é raro me ver andando no metrô de São Paulo. Por quê? Porque eu tenho que ir ali, tenho que ir lá, nos trens. Ônibus. Você vai lá, para na fila do supermercado, ouve o que as pessoas estão dizendo. Não precisa perguntar nada pra ninguém, não. Só fica ouvindo. Vê alguém falando de política? Presta atenção. Você vai ver. Né? Tá aí. Agora tem essa daqui, inclusive, né? Isso daqui para eles foi um comportamento vexatório, né? Pra OAB. Não, eles não foram técnicos o suficiente. Explique isso aqui pra gente, né? Vamos ver se essa moça foi técnica o suficiente. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez,
Confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas. Então fica aí o questionamento para dona OAB, né? Quer dizer que eles não foram técnicos o suficiente. Mas desde quando o trabalho deles está sendo levado a sério? A moça está chorando porque viu profissionais sendo humilhados. Sendo humilhados. O que é isso? O cara vai, eu vou fazer uma defesa técnica, e daí eles vão ignorar. Vocês não, olha, quem observa eles ali, vê o sorrisinho de canto de lábio ali, em cima deles. É rádio tirada fora do ar, o pessoal da Jovem Pan sendo perseguido, é o Alan dos Santos fora do Brasil, é o Oswaldo Eustáquio, sabe-se lá onde está, que lugar do mundo que está. E as pessoas tendo que sair do país, o Brasil ele já alcançou, no Brasil, o Brasil alcançou nesses últimos meses, o seguinte, nesse último ano, né, na verdade, o número de pessoas que foram pedir exílio nos Estados Unidos, que foram lá, ó, pessoal, estou sendo perseguido politicamente, você me dá asilo político, o número é altíssimo, e desse número, bateu recorde, o Brasil já estava se tornando recorde ali, e desse número, 700 pessoas foram aprovadas nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, existem 700 exilados. E esses, sim, politicamente exilados. Pessoas que fugiram do país, temendo por suas famílias. E esse pessoal falando de democracia ao mesmo tempo que isso acontece. E a advogada dizendo ali, olha, não estou sendo respeitada aqui, o pessoal está prendendo quem eles querem, soltando quem eles querem, né? Acabou o direito. Tá aqui, ó. Aí tem esse daqui é a fala do Moraes, eu já passei, no outro vídeo já passou. Moraes falando que o pessoal foi medíocre, né? Que foi um ataque medíocre, patético, não sei o quê. Pois é, tá bom. A gente ouviu isso daí, né? Agora vamos dar uma olhadinha nessa outra treta que aconteceu aqui, ó. Vou botar na tela pra gente ouvir, tá? Detendo o caso concreto. Não, sim, porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça e o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo
do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo... Eu não sou advogado de preso... E agora Vossa Excelência... Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Eu acho impressionante o seguinte, essa reação virulenta, essa reação desproporcional, né, do Alexandre de Moraes, que é o seguinte, né, alguém diverge dele, ali é um local que é um local propício para as discussões, portanto, propício para o debate, portanto, propício, né, ou seja, foi feito para isto, né, para que as pessoas discordem de maneira civilizada, e ao primeiro sinal de que alguém discorda dele, ele sai cacarejando. Ele fica louco, ele fica maluco. Alguém discordou dele. Ah, meu Deus, como discordaram do rei? Não, como que é possível? Olha aí, né? Quer dizer, como que é possível você dizer isso? É possível. Olha, vamos dizer o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu pego um livro aqui. Aqui, ó, aqui em cima. Aí, tem 2 aqui. Ó. Vou recomendar a leitura aqui para os ministros. Olha que maravilha. Esse aqui é o primeiro, tá? Aqui, ó. Manual de Polícia Judiciária, tá? Tá aqui, ó. Bonito, tá? Manual de Polícia Judiciária. Esse é o primeiro, tá? Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o segundo. Esses livros são da própria Polícia Civil e usados também na Polícia Federal, tá? Tá aqui para instrução deles. Manual Operacional da Polícia Civil. Tá? Você compra aí fácil em qualquer sebo na internet. Quem quer investigar, isso daqui no Brasil é leitura obrigatória. Quem quer fazer uma investigação de qualidade, esses 2 livros são de leitura obrigatória. Tem um terceiro que tem a capa azul, que eu não estou com ele aqui agora, é um dessa mesma linhagem, eu não estou com ele aqui agora porque eu emprestei, né? Dizem que livro não se empresta, mas eu emprestei. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. Agora esses 2 aqui são basilares. E você vai encontrar, sobretudo neste aqui, logo no começo dele, ele vai explicar como que funciona o inquérito. Já que a OAB está cobrando que os advogados sejam técnicos, eu vou lembrar também que os ministros também têm que ser técnicos ali no papel de juízes, no papel de magistrados. Uma investigação não é feita da forma como o Alexandre de Moraes está propondo. Uma investigação ela é feita da seguinte maneira: você aventa todas as hipóteses e você começa a descartar aquelas que são impossíveis. Fala assim, esse daqui não é possível, esse daqui não é possível, esse daqui não é possível. E como que você diz o que é possível e o que não é possível? Você começa a fazer as deduções. Olha, eu tenho um motivo para pensar isso, então deduzo aquilo. Tenho um motivo para pensar aquilo outro, então deduzo aquilo outro. Eu tenho uma causa aqui, portanto o efeito deve ter sido aquele ali. Né? Você faz o processo de dedução. Aí depois que das deduções, você criou uma série de hipóteses, você faz a indução. Né? Você trabalha como se você trabalha pensando naquela hipótese, como se ela realmente estivesse acontecendo. Ó, se fosse dessa maneira, teria que ser assim, assim, assado e tal. Você faz a indução. E na indução é que você encontra as falhas da dedução. E aí você descarta a hipótese. Você fala, então vamos... O que é a indução? A indução é o teste. Você vai lá e testa essa hipótese, testa aquela outra. O que o Moraes está fazendo nesse caso é o seguinte, ele está ignorando. Ele está ignorando o sistema de dedução e indução. Ele está ignorando toda a metodologia. Ele está dizendo assim, não é possível que Vossa Excelência venha aqui dizer isso. Como não é possível? É lógico que é possível. É óbvio que é possível. Não é só possível, é necessário. É absolutamente necessário.
Aliás, é indispensável. É indispensável. Se é assim, se o Moraes é que vai dizer o que os outros têm de dizer ou não, se vai dizer o que é possível ou não, se cabe a ele, o todo-poderoso Deus do Supremo, falar isso, então já escreve a fala do outro, o André Mendonça só pega lá e lê, hoje o Alexandre mandou dizer que, né, aspas, papapá. Agora ele pega um conjunto indiciário selecionado a dedo, né? O que é um conjunto indiciário? É um conjunto de indícios. Indícios não são evidências. Quem leu isso daqui sabe. Você tem indício, evidência e prova. Indício é aquilo que indica. Eu acho que foi aquilo. Eu acho que foi aquilo outro. Evidência é quando você chega no nível de ver. Por isso chama evidência, de vidência, de ver. Você fala assim, aquilo ali é uma coisa que eu estou vendo, não tem mais para onde correr. Então você está vendo alguma coisa. Agora, para a evidência se tornar uma prova, precisa da circunstância. Vamos supor assim, o sujeito chegou lá, baleou o outro, né? A polícia foi lá e fez o sujeito foi lá, alvejou o outro, a polícia foi lá, pegou a munição, né? Fez o exame balístico e determinou, falou, esta munição saiu da arma tal. Aí você fala, opa, eu sei quem é o dono da arma tal. Eu sei que é o dono da arma que corresponde àquela ranhura no projétil. Então, quer dizer, é como se fosse uma assinatura da arma, né? Mas, bom, já que você sabe isso, então aqui você tem uma evidência. Quer dizer, você pode ver que aquela arma tem aquela ranhura, né, do exame balístico. Só que isso ainda não prova que foi o dono da arma que atirou. Aí o sujeito que é dono da arma vai ter que explicar como que aquele projétil saiu da arma dele. Se o sujeito tiver um álibi, ele fala, é o seguinte, essa arma foi roubada, 10 anos, eu tenho um boletim de ocorrência aqui, ela não está mais em meu poder. Pronto, o cara tem um álibi. Ele provou o contrário. Mas, assim, tem a graduação. Uma coisa é indício, outra coisa é evidência, outra coisa é prova. Se o cara no nível das evidências, ele não tiver nenhum álibi, não tem nada que livre a cara dele, a circunstância vai colocar isso como prova. A circunstância vai colocar isso daqui como prova. Aquilo ali vira prova. E aí, como é que você vai fazer? Agora, no caso, o Alexandre de Moraes, ele está querendo colocar no nível de prova algo que é indício. Ele está dizendo, eu acho. Não tem evidência. E pior, se tem evidência, ainda não tem prova. Ainda não é uma prova. Então quer dizer que o celular foi quebrado. Olha, o celular pode acontecer qualquer coisa. O celular pode acontecer qualquer coisa. O celular pode queimar, pode estufar a bateria. Eu tenho um celular aqui que eu usava, que ficava aqui na bancada para a gente receber ligação, né, antigamente no antigo estúdio, alguns meses atrás. Estufou a bateria dele, eu perdi o aparelho. Isso seria prova de alguma coisa? Eu vou fazer o quê? Então, assim, né, como existem coisas para acontecer, você não pode julgar, você não pode colocar como prova uma coisa que é um indício. Isso é técnico, isso é pensamento técnico tá aqui, Manual Operacional da Polícia Civil. É só pegar a lei e entender. Se não quiser, tem uma coleção inteira aqui, ó. Uma coleção inteira que eu recomendo. Coleção da Agatha Christie. Você vai ter muitos exemplos de casos de investigação. Eu tenho a coleção inteira da Agatha Christie aqui atrás. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto só um pouco de investigação criminal, né? Então aí, a gente vê essas coisas acontecendo e fica pensando, você fala, será que é de propósito? Eu fico imaginando que deve ser de propósito. Deve ser, não sei como é que a gente vai... O que a gente vai pensar? Cada um pensa o que quiser, né? Agora vamos botar esse outro vídeo aqui. E pronto, esse Roverão hoje está meio lento, né? Ah lá, agora vai. Há cerca de uns 40 minutos, eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado.
eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Muito bem. Intimidação, quer dizer, tentar coagir, fazer com que a pessoa cometa determinada ação ou não cometa uma determinada ação pelo medo. Você fala assim, ó, se você fizer isso vai ter um castigo aqui, vai ter um desconforto para você, vai ter alguma coisa, vai ter um prejuízo. Cala a boca aí, senão eu aprofundo isso daqui, ferro a sua vida. Quer dizer, é a nudez desses problemas vindo à tona no Brasil. Um Brasil que só você sentir a população nas ruas, tá um barril de pólvora, as pessoas estão aqui em cima, aqui ó, aqui em cima, tá? Agora, e se fosse por um acaso do destino, né? E se o caso fosse esse outro aqui, eu vou colocar aqui pra gente ouvir isso daqui, né? Antes de colocar esse caso que eu quero botar para você, eu vou botar um outro aqui, tá? Tá aqui, é do mesmo procurador. Eu vou colocar ele aqui rapidinho, que é uma coisa bem rápida, só para completar o raciocínio, tá? Tá aqui, tá aqui, ó. Do mesmo operador, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. Então tá aí, né? Quer dizer, o sujeito foi lá falar uma coisa que é verdade. Basta você sentir a voz das ruas, sentir o que as pessoas estão dizendo. Anda, olha, você vai ver um número muito grande de pessoas que você nunca viu, que você não conhece. Ouve o que elas estão dizendo. Ouve ali o que elas estão dizendo, né? E isso daqui não dá, sabe? Não dá pra você... O sujeito tá falando ali uma verdade, depois o Alexandre de Moraes vai falar que é patética, o AB falou que faltou ser técnico. Só que é a situação que eles estão, não está vendo que é uma situação atípica, não está vendo que é uma situação anormal, né? É uma coisa que não dá para... Não dá para fazer de conta que você não está vendo. Eu vou botar aqui agora a fala desse senador, tá? Para a gente ouvir o que foi que ele falou também. A coisa no Brasil está muito, muito séria. A gente tem que levar isso daqui a sério mesmo, tá? Olha aí. Vamos lá. Vou botar aqui na tela. Antes dessa turma, desses ditadores chegarem ao poder, ainda no governo anterior, e a gente participou da CPI da Covid, da pandemia, e viu o enquadramento que foi feito a jornalistas conservadores, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Você sabia que esses jornalistas estão não apenas com seu instrumento de trabalho, as redes sociais bloqueadas, mas o passaporte e a conta bancária, sem devido processo legal nenhum, congelados. Isso só vem em ditadura. E isso aconteceu já há algum tempo, agora a coisa está se agravando. Mas na CPI da Covid, teve colega senador que falou o nome de Alexandre Garcia, que falou o nome da Ana Paula Henkel, do Rodrigo Constantino, do Brasil Paralelo. Tudo
os que ousam criticar o sistema, os poderosos de plantão, vão para a caixinha e são perseguidos. Acabou a democracia total, porque está em frangalhos, a gente sabe. Nós temos denunciado aqui, por inclusive omissão nossa do Senado Federal, a nossa democracia está em frangalho. Tem senador com gabinete invadido, né, decisão nossa aqui de imposto sindical, vai lá numa canetada, se tira, marco temporal que a gente trabalha aqui, vai lá numa canetada do STF e tira, aborto, droga, pega a chave de tudo logo, rapaz, deixa lá, para que vai pagar o salário da gente? Caríssimo. A estrutura daqui, você sabe quanto é que custa o Senado Federal? O custo do Senado, a Câmara eu não sei, mas o custo do Senado, 5,6 bi. Senado, 5,6 bi. Bom, não está indo, né? Não está indo aqui o finalzinho do vídeo, mas uma coisa é certa, uma coisa é muito certa. Tudo que o senador Eduardo Girão está dizendo aqui é verdade. Essas coisas que ele está falando são verdades. Ele está falando que a democracia está em frangalhos. Eu não digo que a democracia está em frangalhos, eu digo que a democracia acabou. No Brasil, a democracia acabou. Esse pessoal está aí, tem a desfaçatez de falar que a gente vive numa democracia. Não vivemos. Quem falar o que eles não gostam de ouvir vai sofrer algum prejuízo, algum castigo, vai ser punido, sem crime. Eles inventam crime na hora e tacam na conta da pessoa. Vamos ver se dá para passar aqui. Se não der, tudo bem. Também a gente já ouviu boa parte dele aqui, tá? Não sei por que travou o vídeo dele aqui. Mas tá aí, o vídeo dele foi esse aqui. Ele falou mesmo que ele tinha que falar, né? Ele está correto, só reforçando o que eu estou dizendo, que não é uma ou outra pessoa dizendo, não se trata de uma pessoa aqui e outra ali, não. É muita gente. É muita gente falando, né? E simultaneamente, para a gente ficar mais louco ainda no Brasil, eu vou colocar uma situação aqui que está acontecendo para você ver. Eu falei que ia falar sobre isso logo no início, né? Olha aqui, ó, você que aguardou a gente aqui, você que aguardou o bunker aqui, presta atenção. Olha o que é que está acontecendo no país aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aqui, as pessoas sendo presas porque foram se manifestar, porque isso que é aquilo, enquanto do outro lado, olha aqui, olha que beleza, né? Olha que belezinha, olha que chuchu do papai. Sérgio Cabral pede para retirar a tornozeleira eletrônica e o Ministério Público Federal concorda. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode ter sua tornozeleira eletrônica retirada. O Ministério Público Federal deu parecer, né, favorável ao pedido de defesa, mas recomendou que o ex-governador continue a se apresentar mensalmente à Justiça. Olha que interessante, Cabral foi condenado em 24 ações, a maioria por corrupção e lavagem de dinheiro. Ficou preso por mais de 6 anos, mas foi solto em 22, em dezembro de 22, para cumprir domiciliar. Em fevereiro de 23, ele foi liberado da prisão domiciliar e passou a responder em liberdade provisória. Olha que interessante. A defesa argumenta que ele tem bom comportamento e que não há risco de fuga. O Ministério Público concordou com a alegação, mas ressaltou que Cabral é réu em pelo menos 26 processos na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Tá aí. Tá aí. Muito interessante isso, né? Que beleza, né? Que beleza. Olha, eu tenho 2 motivos para trazer essa matéria aqui. O primeiro é o óbvio, né? O primeiro é dizer que, escuta, pessoal, fazer a comparação, o sujeito tem mais de 20 processos nos quais ele foi condenado e não sei o quê, pegou vários anos de cadeia, cumpriu 6,
depois saiu, pegou tornozeleira eletrônica, agora não precisa pegar tornozeleira não. Agora você só você só vai lá naquele lugar lá no cartório, faz o visto, não, assinei o papel, eu tô aqui, tá? Eu não fui embora não, fica tranquilo, tô comprovando que eu assinei o papel nesse dia. É assim que está acontecendo as coisas no Brasil. É assim que elas estão acontecendo. E o Girão não é o único que está batendo de frente com o Supremo, não, tá? O Girão não é o único, não. O Girão é uma voz que tá falando, né? E que tá tendo a sua repercussão aí. Tá falando umas verdades bem duras ali. Eu acho que, como um último resquício de esperança no Brasil, você está tendo a voz do Girão. Parabéns ao senador aí por falar. Agora a gente também quer ver atitude junto a isso. O Pacheco tem os motivos dele. Mas antes, a gente vai falar do Pacheco já. Mas antes do Pacheco é o seguinte, eu quero que você se lembre o seguinte, tá? Quando a gente estava falando aqui, agora do outro assunto que eu coloquei aqui, né? Deixa eu só botar de novo na tela aqui, ver se eu coloco. Teve o Sérgio Cabral, tá? Que estava aqui na tela o Sérgio Cabral. Infelizmente eu não vou conseguir colocar o Sérgio Cabral de novo. Mas eu vou dizer para você o seguinte. Vocês se lembram da ocasião, se vocês não se lembram, eu lembro aqui, da ocasião em que foi aberto o inquérito das fake news, no qual o senhor Alexandre de Moraes foi escolhido pelo Toffoli a dedo para tocar portaria GP 69, né? Portaria do gabinete presidencial do Toffoli lá no Supremo, lá em março de 2019. Era por quê? Era uma briga de um procurador da Lava Jato que estava denunciando lá no antagonista, lá na Cruzoé, no antagonista na época, foi no antagonista, que o Supremo iria transferir as investigações da Polícia Federal para o Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio de Janeiro. Isso, no caso, era o Eduardo Paes, o sujeito chamado Pedro Paulo, coisa do tipo, não lembro o nome do segundo. Se eu estiver errando, me perdoe que estou puxando de cabeça todas essas informações. E aí não se pode falar nisso. E onde que o Sérgio Cabral está? Não está no Rio de Janeiro? Era para isso que era isso que o Supremo ia fazer? Ia jogar lá no Rio de Janeiro, pro pessoal da Justiça do Rio de Janeiro, falar assim, aqui é nós, companheiro. Ô, que isso? É desse jeito? Quer dizer, dá para pensar no que a gente tá colocando? Será que é pensar demais isso que eu estou dizendo aqui? Era tirar o pessoal lá, opa, tá pesando, a população tá cobrando a gente, sabe que vocês prendem, a gente solta. Agora, o Pacheco foi fazer o negocinho dele com o Lula. Ô, Lula, quero uma indicação pro Supremo, né? O Lula, fica companheiro, sabe, companheiro, fica tranquilo que nós vamos indicar você aqui pro Supremo. Só fica tranquilo, Pacheco, que você pode ser nosso capacho. Tá aí, né? Não ganhou nada. E agora tá revoltadinho aí, né? Em resposta ao STF, Pacheco anuncia que o Senado terá PEC para criminalização total do porte de drogas, né? Quer dizer, vamos lá. Tá aqui o Pacheco, então, dando o troco no Supremo Tribunal Federal, dando o troco no governo Lula, né? Eu não vou ler porque o título aqui já disse tudo, eu já li isso daqui, já falei para vocês. Olha, o papo é o seguinte, né? O Pacheco tá brabinho, dizendo, olha, é o seguinte, a gente tá perdendo todo o respeito da sociedade, as pessoas estão dizendo, senador não serve para mais nada. Alô, senador, você não serve para nada, sai daí, devolve o dinheiro do seu salário, você tá usurpando aí, você não é digno desse dinheiro, você não está fazendo nada, essa que é a verdade. Isso é o que o Brasil tá dizendo. Porque não tem ninguém ali, não tem um homem ali, para pegar e falar assim, Moraes, senta aí. Vamos fiscalizar você. Você vai responder por tudo que você está fazendo. Aqui dentro do Senado você não vai estar cantando grosso, não. Que a nossa função, a função do senador, é fiscalizar o judiciário. E você está no judiciário. Você senta aí e você não veio aqui para falar, não. Você veio aqui para ouvir. É isso que tinha que acontecer. Botar ordem no barraco. Era isso que tinha que acontecer. Os senadores estão lá, não, sabe, eu vou falar palavras bonitas aqui, eu vou dizer democracia, depois eu vou dizer sistema republicano, depois eu vou dizer isso e aquilo. Nego, pois é. E aí fica com essa farândula aí, né? Agora, o Pacheco tá ali dando o troco dele, né? E pelo menos tá fazendo alguma coisa.
mesmo que tardiamente, né? Depois de tanto tempo a população esperando, a ponto de ter perdido a fé no sujeito, mesmo que tardiamente, agora ele está fazendo alguma coisa. E aí eu vou perguntar para você, né? Eu vou perguntar para você o seguinte, tem um vídeo muito especial para passar aqui, mas antes de passar esse vídeo aqui, eu vou ler a fala do seu Moraes hoje no Twitter, vou botar na tela aqui pra gente. Para mim foi o cúmulo da loucura, né? Olha aqui, ó. Olha que maluquice, né? Isso daqui. A gente ouve essas coisas, você fica pensando, ele escreveu isso mesmo? Olha que loucura. Dia 15 de setembro, quer dizer, hoje, parabéns aos democratas, né? Perfil oficial do Alexandre de Moraes. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. A democracia, ele escreve com letra maiúscula, né? Para homenagear a democracia, é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalecência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras. Eu nunca li tanta besteira. Eu nunca na minha vida li tanta besteira. Tudo isso que ele falou são pautas defensáveis, que você deve defendê-las, mas elas não são a democracia. Democracia é um sistema onde todos têm voz. A pessoa pode falar, a pessoa pode se expressar sem ser agredida, presa. Dá para entender? Isso que é democracia. Não é se o cara tem acesso à educação, à saúde. Quer dizer, então, ó, vamos lá. Se o cara falar, eu mando ele calar a boca se ele falar o que eu não gosto. Só que se ele espirrar, eu mando ele pro hospital. Então valeu, cala a boca. Sabe onde isso acontece? Isso acontece em Cuba. Ó, tem um hospital gratuito pra você. Agora você cala a boca que aqui tem democracia. É isso que eles estão dizendo. Será que ele lê o que ele escreve? Será que esse cara lê o que ele escreve? Democracia é um sistema onde as pessoas têm voz. É um sistema onde impera a liberdade. Não é um sistema onde as pessoas têm acesso à saúde, que têm acesso a isso, têm acesso àquilo. Olha, isso daí, os problemas da sociedade são problemas da sociedade, não são dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém elegeu nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem um voto. O Supremo Tribunal Federal não é partido. Deveria ser, né? Sabe? Não tem nem palavra para qualificar o que eu vejo. Eu nunca li tamanha besteira em toda a minha vida. Eu tô para ver uma estupidez maior do que essa, né? Mas vamos lá. Ele falou parabéns aos democratas e não sei o quê, como se ele entender. Olha, será que ele escreveu isso mesmo? Eu vou duvidar que foi ele que escreveu, porque é muito estúpido isso, né? Agora, lá no exterior, olha o que está acontecendo no exterior. Vou botar na tela para você aqui, para você ver o que é que gente lá dos Estados Unidos falou sobre o Brasil hoje, tá? Tá aqui, ó. Presta atenção nessa... Olha, eu tento não ficar nervoso. Tá aqui o perfil. Deixa eu colocar aqui do Will Lizil. É um jornalista americano, né? Fundador e CEO. Tá aqui o site dele. Tá aqui, né? E o perfil do que ele tem aqui. Bom, tudo bem. Ele tá aqui. Agora, eu vou até colocar o óculos aqui, porque a gente também cansa. A vista da gente também cansa. Tô ficando vovô, né? Tá escrito em inglês aqui. Mas eu vou colocar a tradução para você ler em português, tá? Tá aqui, ó. Olha aqui, isso é um jornalista norte-americano. Brasil, vou ler aqui, ó. Brasil, a nova ditadura do continente americano está sendo implementada bem na sua frente. Os brasileiros estão sendo enganados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro da Justiça Alexandre de Moraes e pelo criminoso presidente Lula da Silva, que foi condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, mas libertado depois de 580 dias. Agora, o membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que abusou da autoridade significativa, emitiu um veredito condenando um preso político, tá? Isso é importante, a uma pena de prisão de 17 anos. O indivíduo em questão enfrenta acusações relacionadas a uma suposta ação antidemocrática que carece de menção explícita na Constituição brasileira. Aspas, questionando a fraude nas urnas eletrônicas fraudadas durante um protesto. Né, isso daqui é o que está escrito lá.
Vale a pena notar que o Supremo Tribunal Federal do Brasil apresenta uma abordagem contrastante, exibindo uma postura mais branda em seus julgamentos. Quer dizer, o Supremo é mais tranquilinho, ele fala, não, ele é mais macio, ele bate fofo. Quando? Aos líderes dos cartéis de drogas. Se o sujeito for traficante, eles falam, meu amigo, vamos chorar abraçados juntos. Estes são agora facilmente libertados, pois apoiam Lula da Silva e sua falsa democracia. Também apoiadores de Lula que atearam fogo em Brasília em 2017 não foram presos. Né? Seria um Supremo de duplo padrão? Em 2023, o Brasil está se perdendo em tantas atrocidades políticas que estão mudando a história mundial para sempre. A catástrofe política e social de Lula da Silva, né? E sua bolorenta gambiarra comunista. O sujeito ainda coloca aqui Lula ditador e Lula ladrão. Tá aqui, né? Tá aqui. Isso quem tá falando é um jornalista norte-americano, não sou eu, tá? Não é o Ricardo falando. Tá aí, né? Muito bem, parabéns, né? O Brasil, mais uma vez, fazendo bonito lá fora, né? A gente tá aqui vendo esse tipo de coisa. Agora, será que isso daqui, né, pra gente concluir este raciocínio todo, né, eu vou fazer uma amarração agora com um raciocínio bastante óbvio, e ao mesmo tempo que ele é óbvio, ele também ao mesmo tempo que ele é óbvio, ele também é necessário para se completar os pensamentos, e eu vou fazer uma amarração lá com a primeira matéria que eu li, falando dos sindicatos, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, tá? A gente tem que fazer essa amarração aqui para terminar o raciocínio. Olha lá, né? Escreveu aqui a jornalista que eu sigo, a Elisa Bron, um dia eu quero tê-la aqui junto comigo. Recordar é viver, era o protesto e não golpe, né? Eram vândalos e não terroristas. Existiram incitadores e financiadores. Alguém foi investigado, condenado, está pagando pelos danos causados ao patrimônio ou usando tornozeleira eletrônica, né? E ela dá uma ênfase nisso, colocando 3 pontos de interrogação. Tudo isso em plena quarta-feira, né? Tá aqui então. Vamos acompanhar juntos aqui. Olha esse conteúdo. Depois o pessoal, claro, que vai tirar do canal, mas vocês sabem do que é que eu tô falando. Estou falando do evento acontecido em 2017. Se depois você estiver assistindo esse vídeo e esse trecho tiver sido cortado, você sabe que eu estou falando daquele evento do dia 24 de maio de 2017, tá? Do pessoal da esquerda tacando fogo lá em Brasília. Olha aqui, vamos comigo. Protesto em frente ao Congresso. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado de lá, a polícia militar. E mais à frente, do outro lado, os manifestantes. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação. Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo.
Neste vídeo do jornal O Globo, um PM atira e vai em direção aos manifestantes. O governo do Distrito Federal disse que a Secretaria de Segurança está apurando se a arma utilizada era de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. Os prédios dos ministérios na esplanada foram esvaziados a pedido do governo e tropas federais convocadas para proteger o patrimônio público. No meio da tarde, o ministro da Defesa anunciou que o presidente Michel Eu pausei aqui porque é o seguinte, não é necessário a gente... Eu acho que não se faz necessário a gente continuar assistindo o vídeo inteiro. Já deu para ver tudo o que aconteceu. Se você estiver assistindo esse vídeo depois e você não vê esse trecho, né, é porque provavelmente a rede social suprimiu, a rede social cortou esse trecho. Eu estou aqui mostrando, eu estava mostrando, ou estou mostrando, a matéria da Rede Globo, exibida no dia 24 de maio de 2017. Uma grande invasão, né, com ônibus, de 800 ônibus levados pela CUT, uma grande destruição em ministérios, etc. E ali naquele caso nada aconteceu, isso fez parte da democracia, porque eles eram de esquerda. Em outras palavras, acabou a isonomia no Brasil. O que é isonomia? Artigo 5º da Constituição. Todos serão tratados de forma igual perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então, nada aconteceu com aquelas pessoas, mas aqui tem um sujeito que já pegou 17 anos, e o outro que pegou não sei quanto, e aí vai. E o Alexandre de Moraes não tem um pingo de vergonha na cara quando ele fala que está defendendo democracia. Se você não tem isonomia, existem pessoas que serão mais punidas umas do que as outras. E se umas pessoas serão mais punidas do que as outras, é porque elas têm que calar as suas bocas. Elas não podem se manifestar. E se elas não podem se manifestar, elas não têm voz. E se não têm voz, nós não estamos em uma democracia. Porque a definição de democracia, eu digo e repito, é um sistema onde todos têm voz. Se pessoas são tratadas de forma diferente perante a lei, é porque a pena para algumas pessoas é maior do que para outras. É porque existe um rigor da lei em um caso. E existe uma flexibilidade do outro lado. A lei é flexível para uns. Se tiver com a camisa da CUT, beleza, rebenta com o prédio aí, taca fogo em tudo. Mas se você não, tá com a camisa verde e amarela do Brasil aí, canarinho, não, esse daqui vai pegar 17 anos de cana. E ainda tem a cara de pau de falar em democracia. É assim que as coisas estão funcionando aqui. A gente tá vendo tudo isso, eu fico abismado. Eu fico abismado, é muita disfarçatez. E o problema não é só assim um adjetivo, né, de uma heurística, de uma hermenêutica, de você, olha, é o entendimento da palavra que está errado. Não se trata disso. Não é uma questão de semântica, do conteúdo da palavra estar combinando ou não. Não é um erro lógico apenas. É uma coisa real. Está afetando a vida de milhares de pessoas. E o sentimento crescente no Brasil, sentimento crescente, eu estou dizendo e repito, sai nas ruas e sente o que a população está dizendo, o que a população está pensando, tá? Sente. Eu não estou gostando do que está acontecendo no país, não. Eu estou vendo, eu não estou gostando. Agora, vocês entenderam qual era a pressa do seu Gilmar Mendes em financiar o sistema sindical? Porque o sistema sindical que eu falei lá no começo, é justamente o sistema sindical no Brasil estava servindo para fazer esse tipo de politicagem. De pegar o pessoal sindicalizado, 800 ônibus pagos aí com dinheiro público, e pegar e mandar para Brasília, cheio de manifestantes deles, para arrebentarem com tudo, e depois falar, foi o povo. Foi o povo? Olha bem pro Roverão aqui e responde, foi o povo? Não. E agora, a gente, cidadão comum, que vai trabalhar, recebeu o lerite, está lá, ó, contribuição assistencial. Você que está pagando o sujeitão lá na frente. É por isso que eles estão revoltados. Não pode mais ter MEI no Brasil, microempresário individual. Por quê?
que você não vai pagar, você não vai receber por olerite, né? Você não vai dar dinheiro para centrais sindicais, que ao invés de defender o trabalhador, está fazendo manifesto a favor ou contra de governo. Né? Tá aí, essa que é a coisa toda, né? Então, pessoal, é o seguinte, você que está aí do outro lado, desculpa aí de ter demorado um pouquinho mais hoje, mas está aqui, tá? A gente teve muita coisa para falar, como vocês puderam perceber, como você notou, tinha muito assunto a ser dito, muita coisa a ser puxado aqui, não dá para falar tudo em uma hora só, né? Então é isso aí, pessoal, obrigado por estar com a gente até agora, uma noite de sexta-feira, um beijo no seu coração muito grande, que Deus te abençoe, né, que abençoe a todos nós aqui. Aqui o bunker está sempre junto com Deus. Deus aqui está em primeiro lugar. Olha, aqui o bunker é de Deus, é dele, ele que é o dono. Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Tá? Aqui não é brincadeira. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Você que está do outro lado, não se esquece de buscar a Deus sempre. Faz a sua oração antes de dormir, faz a sua oração quando você levanta, sabe? Sempre junto com Deus, pensa o dia inteiro, anda em comunhão com Deus. Você vai ver que as coisas vão ficar diferentes na sua vida, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Quer estar sempre junto com a gente? Entra aqui, ó, @jornalbunker lá no Telegram, instala o aplicativo no seu celular e entra lá no canal, para você sempre estar junto com a gente. Quer ajudar o nosso trabalho, que está sendo bastante... Esses dias aqui deu uma desestabilizada no bunker, porque o trabalho está muito intenso aqui. Mas a gente vem vindo com novos e novos conteúdos. Primeiro foi o desenho animado, agora tem mais tipos diferentes de conteúdos para aparecer aqui no canal. Pode ficar de olho, que a gente está trabalhando igual louco aqui, né? Então, quer ajudar a gente? Faz um Pix aqui para nós, 11 992185469. Eu vou mudar depois essa chave, mas ela tá valendo, tá? Quem quiser ajudar, ajuda, que a gente tá precisando aqui, a gente tá fazendo das tripas coração. Obrigado ao pessoal que tem ajudado a gente, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, uma boa noite, e nós voltamos em breve, provavelmente na segunda-feira, ou se houver alguma necessidade, no final de semana também, para estar junto com você novamente, tá? Beijo no seu coração e até lá. Fomos!